Olá, amigos e amigas. Muito obrigado por acessar o canal Ramifo Ensina. É possível ver a face de Deus? O que é o Concílio de Nicéia? Que doutrinas o mundo hoje ensina sobre Deus? Os dois conjuntos de tábuas dos mandamentos continham as mesmas leis? Veja isso e muito mais. Então, amigos e amigas, vamos ver agora a segunda parte da aula do Vem e Segue-me dessa semana e vamos compreender algumas coisas em relação aos capítulos que ainda não vimos, né? No capítulo 33 do Êxodo, nós vamos então ver algumas coisas para nós podermos entender, talvez algumas até confusões, né? E o que o mundo ensina hoje e não acredita, né? Nós acreditamos, pregamos de que o profeta Joseph Smith realmente teve a visão que ele viu o pai e o filho, e aí então ele descobriu que eles possuíam um corpo de carne e ossos, embora glorificado. E hoje o mundo e muitas doutrinas contrárias a isso, né? Às vezes, então, tem a pergunta, é possível ver a face de Deus? Então, existem alguns, o que nós, na verdade, chamamos estranhos deuses do cristianismo do século XIX. Então, nós vamos ver algumas ideias do que hoje se prega sobre Deus, como é Deus, né? Que é muito diferente daquilo que nós acreditamos. Só para nós lembrarmos um pouco, voltar um pouquinho atrás, vamos lembrar que aqui estão os deuses que Moisés disse a Israel que eles encontrariam quando eles fossem se espalhar pelas nações. Então Moisés ele advertiu eles, olha, lá em Deuteronômio 4, no versículo 28, ele disse, e ali servireis a deuses que são obra de mãos de homens, obras de madeira, de pedra, e são ídolos, né, que ele está dizendo, que não vêm, nem ouvem, nem comem e nem cheiram. E aí então nós podemos fazer a pergunta, como pode esperar que um Deus sem corpo, partes e paixões veja, ouça, coma ou cheire? Como pode qualquer filho de Deus compreender, muito menos amar e ser amado por um Deus incompreensível, como os artigos de fé acima o levariam a adorar? Então, como que Moisés disse, né, que as pessoas iriam, na verdade, seguir e até adorar deuses que não veem, não ouvem, não falam, não comem, não cheiram. E com essa advertência, vamos ver algumas coisas em relação a por que muitas pessoas não acreditam nisso, né? Foi definido algo que é chamado o Concílio de Nicéia, não sei quantos já ouviram falar nisso, que houve um concílio, ou Concílio de Nicéia, que aconteceu no ano de 325 a.C. E foi, ou melhor, desculpa, depois de Cristo. E foi o primeiro evento promovido pela igreja para discutir a fé cristã. Então, a Igreja Católica, né, o principal objetivo dessa convocação foi feita pelo imperador romano Constantino, quando 318 bispos da Igreja Católica passaram 4 semanas discutindo a verdadeira divindade e personalidade do Filho de Deus e a semelhança de Cristo. E eles chegaram à seguinte conclusão. Então nós vamos ver algumas conclusões que eles chegaram. Isso, quem quiser ler um pouquinho mais, o livro que nós conhecemos na igreja, intitulado Uma Obra Maravilhosa e um Assombro, a partir da página 12, explica em detalhes isso. Então nós vamos ver aqui o que aconteceu. Então, na verdade, o Deus, né, da Igreja Católica foi descrito dessa forma. Depois que esses 318 bispos, né, se reuniram, isso 325 depois de Cristo, né? E aí então tem uma pergunta que é feita, né? Quem é Deus para eles? E eles responderam: Deus é um espírito eterno, independente, infinito e imutável.
presente em todos os lugares, que tudo vê e governa o universo. Aí uma outra pergunta: por que dizem que Deus é um espírito, como eles ensinam? Então eles dizem, porque tem inteligência suprema, não tem corpo, nem forma, nem cor, e não pode ser compreendido. Quer dizer, então é algo que, como que alguém pode orar a um Deus que a gente não pode compreender e que Ele não pode nos compreender também, né? Aí nós vamos ver também a Igreja Metodista, o que ela ensina sobre isso também. A Igreja Metodista adora a seguinte espécie de Deus: há somente um Deus vivo e verdadeiro, eterno, sem corpo ou partes, de poder, sabedoria e bondade, infinitos, o Criador e preservador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. E na unidade desta deidade há três pessoas, de uma substância, poder e eternidade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa é a maneira que eles ensinam, né? E também nós vamos ver a versão da igreja presbiteriana. Eles descrevem Deus, né, da seguinte forma: há, né, somente um Deus, vivo e verdadeiro, infinito em ser e perfeição, Espírito puríssimo, invisível, sem corpo, partes ou paixões, imutável, imenso, eterno, incompreensível, todo-poderoso, de infinita sabedoria, santíssimo, livre, absolutíssimo, obrando todas as coisas de acordo com o conselho de sua vontade, imutável e justa, para a sua própria glória. É, contudo, justo e terrível em seus julgamentos, odiando todo pecado e não perdoando de forma alguma os culpados. Quer dizer, nós aprendemos, e o próprio Cristo ensinou, né, que aquele que me conhece, conhece ao Pai. E ele sempre incentivou para nós conhecermos ele, né? E interessante aqui que no final também diz aqui que odiando o pecado e não perdoando de forma alguma os culpados. É algo que fica desanimador, né? Você querer adorar um Deus desse, né? Então isso está nessas as referências de onde foi tirada esses comentários também, ok? E aí nós vamos ver agora nas escrituras, né? E vamos ver aqui, né? Na verdade, se nós formos ver no capítulo 33, versículo 20, ele diz: e disse ele mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Lendo só esse versículo, dá um entendimento, mas se nós voltarmos lá no versículo 11 desse mesmo capítulo, diz lá: e falou o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Quer dizer, o versículo ele se confunde com o outro. E aí, lembrando aquela aula que nós aprendemos lá, como interpretar as escrituras, né? Usando o bom senso, né? Usando o bom... Às vezes nós vamos encontrar essas contradições, né? Como, né, quando diz que Deus se arrependeu, e aí a gente sabe, mas como que Deus se arrependeu, né? E aí é uma contradição com outro que diz que Deus não se arrepende. E aí nós temos que ter o entendimento e o bom senso para buscar o que é o correto, qual está correto aqui, né? E então aqui, ó, né, na verdade, certamente existe algo errado em Êxodo 33, 20, pois o versículo 11, como nós vimos agora, deste mesmo capítulo declara taxativamente: e falou o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. E também Êxodo 24, 9 e 10, que nós já vimos, se acha registrado que Moisés e Arão, Nadab e Abiú e os 70 anciões de Israel viram a Deus. Então, a questão de ver a Deus é estar digno, né? Num padrão de fé elevadíssimo para isso, né? E não que é impossível, né? Mas é algo que existe uma exigência, né, por parte de Deus para que isso aconteça. Ainda assim, o elder Joseph Fielding Smith fez os seguintes comentários sobre o problema do Êxodo, que nós vimos agora, o versículo 20 com 11, né? E ele diz: existem inúmeras passagens que afirmam categoricamente
ter Deus realmente aparecido àquelas pessoas e conversado face a face com seus antigos servos. Assim sendo, as passagens declarando que ninguém jamais o viu devem com toda certeza estar erradas. Por exemplo, o caso de João 1,18. É bem provável que tenha sido porque um tradutor da Bíblia, em anos recentes, não acreditava ser Deus uma pessoa física e, consequentemente, achou que não poderia ser visto. Então, vamos lembrar que a Bíblia passou por várias traduções na mão de muitas pessoas, né? E talvez esse João 1,18, que lá declara que nunca ninguém viu a Deus, né? É porque talvez alguém não acreditasse que Deus pudesse ser visto. Ele escreveu dessa forma. E essa ideia chegou até nós desde a introdução do credo atanasiano no ano de 325 depois de Cristo, conforme nós vimos lá naquela reunião do Conselho de Nicéia, que aí chegaram à conclusão de que Deus é incompreensível e tudo mais que nós vimos lá. Uma outra coisa em relação a isso, na tradução do profeta Joseph Smith, essa passagem declara que ninguém jamais viu a Deus sem que tenha testificado do Filho, e que é somente através dele, do Filho, que o homem pode ser salvo. Em 1 João 4,12, a tradução do profeta Joseph declara que ninguém que não tenha, na verdade, demonstrado a quantidade apropriada de fé, viu a Deus. Que se amarmos uns aos outros, teremos conosco o Espírito de Deus e refletiremos seu perfeito amor. Consideremos agora outros versículos do Evangelho de João e comparemos-los com a versão autorizada. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Então, é algo que é possível, né? Se não estivéssemos cientes do fato de que há traduções errôneas, teríamos a impressão de que o Salvador, ele mesmo se contradiz, né? O último versículo de João, que é o versículo 46 do capítulo 6 de João, não está em harmonia com João 1,18. Lemos que Abraão falou com Deus face a face e que o Senhor também conversou com Enoque e outras pessoas. O mundo moderno, todavia, não aceita isso e tem rejeitado o Deus vivo, trocando-o por outro, que não pode ser visto e nem ouvido. Então, uma das coisas que nós precisamos lembrar, no sentido da possibilidade disso acontecer, e é real. E conforme o próprio profeta Joseph Smith disse. E quando o profeta Joseph Smith narra a primeira visão, vamos lembrar que ele não disse que ele viu a luz e imediatamente, ele disse que primeiro a luz cobriu ele. Ou seja, a glória de Deus primeiro precisava cobrir ele, porque é verdade a escritura que diz que aquele que vê Deus, ele, né, por causa da glória de Deus e a imperfeição do ser humano, ele morre. Mas se Deus quer que a pessoa veja ele, como foi o caso do profeta Joseph, a glória de Deus primeiro cobre ele, para depois, então, ele entrando na glória de Deus, ele tem condição de visualizar aquilo sem ter dano nenhum fisicamente, né? Por isso que quando na narração é uma das evidências, né, corretas, alinhadas com as escrituras, né, de que primeiro a glória de Deus cobriu, ou ele entrou na glória de Deus, para depois então ter a experiência espiritual que nós já conhecemos, né? O profeta José Smith também, ele declara algo que eu acho muito interessante e relevante a gente aprender. Ele ensinou: se você pudesse contemplar o céu durante 5 minutos, ele diz que nós, na verdade, saberíamos mais do que se lesse tudo o que jamais foi escrito sobre esse assunto. Então, mesmo que a gente estudasse todos os materiais que falassem sobre esse assunto de que as pessoas viram, que face a face conversaram com Deus, mas ele faz a comparação. Se as pessoas pudessem contemplar o céu durante 5 minutos, compensaria qualquer coisa, até em questão de quantidade de leitura sobre o assunto.
Então, são experiências que aí é lógico, depende da vontade de Deus, na verdade com propósitos, e que as pessoas vão ter que estar num padrão elevado, né, para poder ter esse privilégio, né, de acontecer isso. Então, uma das coisas que nós podemos aprender aqui em relação a ver Deus, nós podemos ver várias escrituras. O irmão de Jared viu o dedo do Senhor e depois já não pôde mais ser mantido fora do véu, né? E muitos outros que narram e às vezes até iam contar algumas coisas que eu falo, não, isso aí só foi para você. Então, é possível ver a face do Senhor, né? E Doutrina e Convênios nos ensina sobre isso também. A seção 93 fala sobre essa possibilidade também, e claro que aqui vai nos ensinar alguns padrões que nós temos que estar, na verdade, nesse padrão, né? Eu queria usar só um versículo da seção 93, que é um dos padrões, né, que nos ensina isso e essa possibilidade. No versículo 1 da seção 93, olha só que interessante. Lembra que eu disse em algumas aulas, até naquele estudo que a gente, para fazer a interpretação, usar o bom senso e tudo mais, e eu sempre falo de nós podemos observar os verbos, né, na leitura das escrituras, porque o verbo ele mostra a ação, né? Então vamos ver esse versículo aqui, ele tem vários verbos aqui para nós podermos entender, e aí ele diz que se nós fizermos isso, e é uma busca, né? Em um discurso do presidente Kibo, ele disse que a maior meta que um homem deve ter é ainda em vida buscar ver a face de Deus. E claro que isso é uma condição, se for a vontade de Deus, se a pessoa estiver pronta, tiver propósito, tudo vai acontecer. Mas que nós possamos viver ou desejar isso e viver um padrão para haver uma possibilidade disso. Vamos ver lá o versículo 93. Então diz lá: em verdade assim diz o Senhor, acontecerá que toda alma que abandonar, olha o primeiro verbo, abandonar, ele não está falando só, para de fazer o que é errado. Vamos lembrar os passos do arrependimento, ele diz lá que quando a gente comete um erro, um pecado, esse tempo que a pessoa gastou com o pecado, ele tem que substituir por um tempo com uma coisa elevada, que elimina o pecado. Porque às vezes tem pessoas que falam, não, eu deixei de fazer, eu deixei de errar, mas ele não ocupa o seu tempo com coisas boas para esse espaço vazio que ele deixou, né? Ele não ocupa e precisa ocupar esse espaço vazio para não cair novamente em tentação e não dar espaço. Mas a palavra aqui, o verbo aqui, ele é muito mais abrangente do que simplesmente eu parar de fazer. É abandonar. Abandonar é nunca mais voltar a repetir, nem pensar. Então, abandonar seus pecados. E ele diz, e vier a mim. Ir a Deus, né? Ou buscar ir na presença de Deus, eu até vou convidá-los aqui a, se possível, não perder a página da seção 93. Vamos lá na seção 19, 23. Eu gosto muito aqui também, nessa seção, nós vamos ver nesse versículo 23, tem 3 verbos, ou melhor, 4 verbos. 3 são de ação que eu preciso fazer, e que se eu fizer essas 3 coisas, o Senhor vai fazer a parte dele. Então olha só lá, seção 19, versículo 23. Um versículo só, olha só, 4 verbos assim, poderosos. Primeiro verbo aqui é aprende, aprender. Só que ele diz aprender o quê? Aprender de mim, aprender do Senhor. Qual é o padrão do Senhor? Até em algumas aulas passadas eu relatei de um discurso do Eldon Arne, de algumas conferências, né, passadas, que para mim, pelo menos, aconteceu um impacto quando ele falou essa frase. Ele disse assim, né, será que o que eu sei é como Deus sabe, ou o que eu sei é como eu sei? Então esse aprende de mim é aprender a maneira do Senhor.
Então, quando nós estudamos as Escrituras, será que nós estamos buscando entender como é o que o Senhor pensa? Ou eu estou tentando interpretar para escolher como eu vou viver aquele princípio? Então, aprende de mim. Depois o outro verbo é ouve minhas palavras. O ouvir é ouvir o profeta, ouvir as autoridades gerais. Então, ouve a minha palavra, os conselhos. O outro verbo é anda na mansidão de meu espírito, quer dizer, age, vive o evangelho. Então, é aprender, ouvir e agir, ou andar, né? E aí, qual é a promessa, então? E terás a paz em mim. Então, quem é que não quer ter a paz com Deus, né? Todo mundo quer ter. Então esses são alguns verbos que nos incentivam, né, a fazer isso. Agora vamos voltar lá na seção 93, versículo 1. Então ele falou lá, abandonar os pecados, ir a ele, ou vier a mim, né? Então, ir a Deus é aprender dele, ouvir as suas palavras, não só das autoridades gerais, mas ao estudar as Escrituras, nós estamos ouvindo a palavra dele também, né? E agir, e começar a viver da melhor forma que pudermos. Vier a mim, e invocar o meu nome, quer dizer, e buscar, não é sempre ajuda, né? E sabendo que somos dependentes de Deus. Como o próprio Moisés conta a experiência lá em Moisés 1, versículo 10, então ele teve a experiência quando o Senhor mostrou todas as coisas para ele, e foi algo, né, glorioso, que ele perdeu as forças dele, né, e ele desmaiou, e aí quando ele recobrou as forças, no versículo 10, Moisés 1, ele fala, agora eu sei que o homem nada é sem Deus. E aí ele diz, e obedecer a minha voz. Então aí entra a obediência, né? E guardar os meus mandamentos. Então, olha só, abandonar os pecados, buscar ir com ele, ou seja, aprender dele, ouvir suas palavras e andar, né, viver o evangelho, invocando o nome dele, orando, obedecendo a sua voz e guardando os mandamentos. E olha só o que ele diz no final do versículo 1 da seção 93. E ele diz, verá minha face e saberá que eu sou. Então essa é uma das receitas aqui, né? É possível ver? O Senhor está dizendo aqui nas revelações modernas que se uma pessoa abandonar os seus pecados, buscar ir a Ele, ou seja, aprender dele, ouvir a sua palavra e andar em retidão, viver o Evangelho, invocando o nome dele, sabendo que é dependente, obedecendo a sua voz e guardando os mandamentos, aí ele diz, verá a minha face e saberá que eu sou. Lembra lá que nós vimos algumas aulas, quando ele mandou Moisés ir falar com o faraó, o faraó falou, bom, quem eu tenho que apresentar para ele? Como eu vou apresentar o Senhor para ele? E aí então o Senhor diz para ele, então diz lá para eles que eu sou, me enviou. Então ele está dizendo que nós vamos ver a sua face e vamos saber que ele é, ou que ele é o eu sou, né? Conforme nós aprendemos. Ok, lá no capítulo 34, então nós vamos ver aqui, e aí nós vamos ver aqui no 32, se nós voltarmos aqui um pouquinho, nós vamos ver que lá no versículo 9, foi no momento que ele foi lá, e o povo estava adorando o bezerro de ouro, aí diz lá no final, e arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou-as ao pé do monte. Então, as primeiras tábuas que ele recebeu de pedra, e por causa daquela iniquidade, né, e ele quebrou. E depois o Senhor mandou ele lá novamente e ele recebeu outro conjunto de tábuas. Então a pergunta é essa, se esses conjuntos, ambos conjuntos de tábuas, eles tinham as mesmas leis ou não. Então nós vamos ver isso. Esta análise, por certo, corresponde a uma questão frequentemente apresentada. Como o Senhor escreveu toda a lei de Moisés em apenas 2 tábuas, elas, ao que parece, continham somente o divino resumo conhecido como os 10 mandamentos. Na tradução do profeta Joseph, esses 2 primeiros versículos declaram que Moisés recebeu instruções de fazer 2 novas tábuas, nas quais seria registrada a lei mosaica. Uma lei preparatória, pois os israelitas não estavam prontos para uma lei maior. Então, essas primeiras tábuas de pedra que ele quebrou
eram já as leis maiores, eles iam poder ver a face do Senhor. Mas por causa daquela iniquidade, eles não estavam prontos. E aí então ele teve que receber o outro conjunto de tábuas, que seria a lei menor, ou preparatória, para depois eles receberem a maior. O Senhor então declara que nunca seria dada ao povo a oportunidade de entrar em sua presença nos dias de peregrinação. Moisés é instruído então a apresentar-se ao Senhor no Monte Sinai na manhã seguinte, e à primeira vista a leitura dessa passagem pode soar um pouco contraditória. Nela o Senhor diz que escreverá sobre as segundas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas, que tu quebraste, versículo 1. E logo a seguir, de acordo com a tradução do profeta Joseph, ele declara que não serão iguais às primeiras. Isso na versão do profeta Joseph. Então, e é mais coerente isso, né? Porque qual razão quebrar as primeiras tábuas e repetir elas, né? Se eles não eram dignos de receber aquela lei maior. E aí então José Smith declara que não eram iguais, né? O problema a esclarecer é se ao dizer isso ele estava se referindo à escrita nas tábuas ou à nova ordem das coisas introduzida em virtude da rebeldia do Israel. Essa informação parece dizer respeito à nova ordem e não aos novos escritos. Deuteronômio 10:2, na tradução do profeta José Smith, declara que o segundo conjunto de tábuas não continha a lei maior. Então era a lei menor que eles receberam. E nós vamos ver nas revelações modernas, seção 84 e o versículo 17, a partir do 17 diz que, na verdade, está falando do sacerdócio, né? Está dizendo, esse que continua na igreja de Deus em todas as gerações e que não tem o princípio de dias nem fim de anos. E aí ele diz, e o Senhor também confirmou um sacerdócio sobre Arão e a sua semente através de todas as gerações. Lá no 21 ele diz, e sem suas ordenanças e autoridade do sacerdócio, o poder da divindade não se manifesta aos homens na carne. Então, a lei menor que eles receberam, eles tinham que aprender a se preparar para receber a lei maior, que seriam as ordenanças do templo, né? Então, na verdade, o poder da divindade não se manifesta aos homens na carne, se não receberem as ordenanças salvadoras. Aí no 24 ele diz, eles, porém, endureceram o coração e não puderam suportar sua presença. Portanto, o Senhor em sua ira, pois sua ira estava acesa contra eles, jurou que enquanto estivessem no deserto não entrariam para o seu descanso. Descanso esse que é a plenitude de sua glória, que é o que estava nas primeiras tábuas da lei maior, né? E por causa da iniquidade, o Senhor então falou, olha, vocês agora perderam a oportunidade, enquanto vocês estiverem no deserto, vocês não vão entrar na minha presença. No 25 ele diz, portanto tirou Moisés do meio deles, como também o santo sacerdócio. E aí então, foi quando Moisés, que nós já vimos se Moisés morreu ou não, né? Ele foi transladado, nós aprendemos, né? E o sacerdócio menor continuou, né? E na verdade o sacerdócio esse que contém a chave do ministério de anjos e do evangelho preparatório. Evangelho esse que é o evangelho do arrependimento e do batismo, da remissão de pecados e a lei dos mandamentos carnais, que o Senhor em sua ira fez com que continuassem na casa de Arão, entre os filhos de Israel, até João Batista, né? A quem Deus levantou, sendo cheio do Espírito desde o ventre de sua mãe. Lembrando que ambas as placas de pedra, né, que ele recebeu com os mandamentos, as primeiras tinham a lei maior, mas por causa da iniquidade, o Senhor disse que eles não estavam prontos, né? E o Senhor, de certa forma, estava sendo misericordioso também, porque ele podia muito bem dizer, então venham e eles iam ser condenados, porque não estavam à altura espiritual para receber aquilo. Então o Senhor preparou as leis, né, menores, para então eles poderem, que é uma lei chamada preparatória, né, para então eles poderem receber a lei maior. E aí eles teriam que... E só para encerrar, um detalhe aqui, que talvez nós vimos aqui do Doutrina e Convênios 84, 17 a 27, no versículo 28 do 84, diz assim, ó, pois foi batizado, está falando em relação a João Batista, né? Foi batizado quando ainda na infância, e quando tinha 8 dias de idade,
foi ordenado por um anjo de Deus para esse poder, a fim de derrubar o reino dos judeus e endireitar as veredas do Senhor. Então aqui, de uma certa forma, nós temos que entender que hoje a gente sabe que um jovem, para receber o sacerdócio, ele recebe o sacerdócio a partir dos 12 anos, né? E aqui está dizendo que João Batista, se for fazer uma leitura rápida aqui no versículo, dá-se a entender que João Batista recebeu essa autoridade de sacerdócio quando tinha 8 dias de idade, né? E agora, só que nós temos que entender, e se fizermos um estudo mais profundo aqui, inclusive o manual do Instituto explica bem isso aqui, esse versículo ele teria que se dividir em duas partes. Então aqui diz, pois foi batizado quando ainda na sua infância e quando tinha 8 dias de idade, que é o que 8 anos de idade, né? É batizado. E aí vem uma vírgula, pronto, aqui é uma situação. E aí depois outra situação foi ordenado por um anjo de Deus, tá? Só que nós sabemos, dentro da condição das regras do Senhor, né? Que alguém recebe o sacerdócio e não com 8 dias de idade, né? Ok? Só para tirar essa dúvida, se caso surgir essa dúvida, né? E ainda Mosias 13, no 29 e 30, falando das duas tábuas da lei, 29 e 30 de Mosias 13, diz, e agora vos digo que foi necessário dar uma lei aos filhos de Israel. Sim, uma lei muito severa, porque era um povo obstinado, rápido para cometer iniquidade e vagaroso para lembrar-se do seu Deus. Portanto, uma lei lhes foi dada, sim, uma lei de ritos e de ordenanças, uma lei que deveriam observar rigorosamente, dia a dia, para conservarem viva a lembrança de Deus e de seu dever para com Ele. Então, essa foi a lei no segundo conjunto, né, que ele recebeu dos mandamentos, que é a lei menor, e era uma lei preparatória, que é hoje o que nós conhecemos como os 10 mandamentos, ok? Eu espero que nós possamos ter aprendido aqui, que nós possamos lembrar de escolher o lado certo, de podermos lembrar que é possível ver a face de Deus, assim como o presidente Kimball ensinou, que uma das maiores metas do homem na terra e da mulher é, ainda em vida, ver a face do Senhor. Vimos lá a seção 93, os aspectos de abandonar os pecados e tudo, e aí o Senhor disse, se nós estivermos nessa, qualificados nisso, ele diz, então verás a minha face e saberás que eu sou. E os 10 mandamentos estão em vigor, né? Não precisam ser reformulados, apenas precisam ser compreendidos, entendidos e cumpridos, né? E é isso que nós temos que buscar fazer. Então, que nós possamos ter aprendido nessa aula e até a próxima aula, então. Só lembrando aqueles que ainda não se inscreveram no canal Ramil Oficina, eu os convido a se inscreverem, ativarem o sininho e compartilharem, convidarem outras pessoas a fazer parte do canal. Então, muito obrigado e a próxima aula, então, vai ser Êxodo 35 a 40 e Levítico 1, 16 e 19. Então, até a próxima aula e muito obrigado.